vocação pastoral. E por falarmos nesta crise, nós temos que dizer que há uma péssima notícia, que toda crise produz problemas que nós não esperamos, que nós não encomendamos. Talvez a igreja, depois desta pandemia, nunca mais seja como a igreja de antes da pandemia. Mas nisso tudo tem uma notícia muito boa. Crises são sinal de perigo, mas elas são também sinal de oportunidade. Aparecem oportunidades no meio das crises. Nós, pastores, e eu diria nós, cristãos, precisamos nos concentrar na boa notícia e não na má notícia. E a boa notícia qual é? Existem oportunidades. Veja o que aconteceu. Muita gente empobreceu na pandemia, mas alguns encontraram um filão de ouro de oportunidade, seja profissional, seja financeira, seja às vezes até ministerial. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 a 17, ele nos ensina a remirmos o tempo, porque os dias são maus. E a palavra grega que ele usa para tempos aqui não é cronos, o tempo do relógio, o tempo que está passando. Paulo usa a palavra kairos, que significa tempo oportuno, oportunidade. Esta palavra oportunidade tem uma etimologia latina muito interessante. Vou fazer uma comparação da minha infância. Meu avô morava em Santos quando eu era criança. E quando eu estava no apartamento dele, ficava olhando muito tempo aquele grande número de navios que ficavam esperando por dias, por semanas inteirinhas. Eles ficavam ali no horizonte, nós podíamos vê-los. Eles estavam esperando o momento de aportar. Uma coisa era chegar em Santos, outra coisa era entrar no porto de Santos. E é daí que vem a palavra oportunidade. Quando o navio fica esperando o momento certo para entrar. Isso é o kairos da Bíblia. Nós precisamos estar atentos para que Deus nos mostre novas oportunidades no meio desta grande crise. Tem um irmão lá em Presidente Prudente que frequentou a nossa comunidade e que ele é dono de uma grande academia de musculação, treinamento para atletas. E lá na academia dele tem uma frase muito sugestiva na entrada. E lá está escrito assim: a vitória é quando se encontram milhares de horas de treinamento com um momento de oportunidade. Então nós, pastores, precisamos nos preparar, precisamos nos dedicar para que quando a oportunidade surgir, nós estejamos atentos. Nós não podemos criar a oportunidade, ela é criada por Deus. É como se o surfista ele não pode criar uma onda, mas ele apenas pode se aproveitar de quando a onda se formou. Glória a Deus. Nós não criamos oportunidades,
mas quando elas surgem, nós precisamos estar prontos para aproveitá-las, para surfá-las pela orientação de Deus. Eu queria lhes dar um conselho: procure atentamente saber, orando, jejuando, compartilhando com outros colegas. Procure saber o que Deus está fazendo e então participe do que Deus está fazendo. Isto é aproveitar oportunidades em tempo de crise. Nós precisamos aproveitar este momento para redirecionar a nossa missão como líderes da igreja. O que é missão? Missão é aquilo que a igreja faz. A nossa missão é muito parecida, é a mesma. Basicamente, precisamos ir ao perdido, ganhar o perdido, levar para o caminho que é Cristo aqueles que estão a caminho nesse mundo. A visão precisa ser revitalizada. O como fazermos a missão, nós precisamos às vezes mudar alguma coisa. Precisamos reavivar o nosso propósito. O que é propósito, pastor? Propósito é o porquê fazemos aquilo que nós fazemos. A missão é como fazemos. O propósito é porquê fazemos o que fazemos. Então, o nosso propósito precisa ser avivado. Vou contar uma coisa muito interessante para vocês. Pode ser tirada de um livro que já foi reeditado quase que uma centena de vezes. Um livro do Dr. Viktor Frankl. Ele era um médico judeu que sobreviveu ao campo de concentração e, como médico, ele observava por que alguns morriam e por que alguns sobreviviam aos maus tratos do campo de concentração.